Bom, então vou me organizar aqui para começarmos. Quem chega atrasado vai encontrar a gente caminhando. Já vou me organizar aqui para começarmos. Já vamos começar. Eu vou abrir aqui uma breve apresentação. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Quem está falando? É a Adriana. Quem está falando? Adriana, professor, da Cumprimento. UFRB de Isso. Cachoeira. De que lugar do Brasil você está falando? Cachoeira, Oi? professor, da UFRB de Cachoeira, da Bahia. Ok. Seja bem-vinda, Adriana. Seja bem-vinda. Obrigada, professor. Bom, professora, às vezes essas tecnologias aqui nos pregam alguma e travam. Então, fique atenta, se por acaso houver algum problema cá do meu lado, não hesite em avançar. Fique tranquila para apresentar aí. Né? Se por acaso a gente não sabe, essas tecnologias, por vezes, nos pregam surpresas. Já aconteceu isso algumas vezes, então sempre me faço uma precaução para que não se assuste aí, siga em frente se for o caso de eu sumir por aqui. Agora estou me preparando a breve apresentação e vamos começar. Vamos começar. Como é que está batendo isso aí? Boa noite, professor. Boa noite. Quem fala? Miriam, De que lugar você nos fala? sou Miriam, professor, sou aluna. Sim, apresente-se a Ah, professora Estela. Oh, é porque eu entrei agora. aproveite. Boa noite, professora Estela. Boa Apresente-se a noite. professora. Meu nome é Miriam, eu sou aluna do professor Timbani, sou aluna do curso, da Unilab, curso de Letras, sexto semestre. Muito E, bem, e vai ser um prazer ouvi-la. muito bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda também. Boa noite.
Boa noite. Quem fala? Daqui fala Silvia Rodrigues, a partir de Angola, Luanda. Qual é a universidade? Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Letras. Seja bem-vinda, Silvia. Todo nosso. Obrigada, professora Valentina. Obrigada, ansiosa pela palestra. Oh, muito bem. Conseguem visualizar o arquivo que estou compartilhando? Não apareceu ainda aí? Ainda não. Não. Então, peraí. É isso que está me fazendo demorar aqui. Vou interromper aqui. Vou reduzir aqui. E aí, vou... É isso que está me fazendo demorar aqui. Porque preciso exibir um... Há uma coisa que preciso ativar aqui e é isso que está me bloqueando. Vamos lá, eu vou fechar aqui. Fechar aqui. Então vamos lá, aqui. Se abre aqui. Conseguem visualizar algum arquivo aí? Nada? Não consegue? Nada, até então. Nada até agora.
Será que voltou? Será que voltou? Essas tecnologias... Professora, dá para me ouvir? Consegue? Enfim, eu vou... Já não tenho como aqui. Eu vou avançar mesmo assim, mesmo sem o slide que eu preparei aqui. Professor, Vocês, sim, consegue visualizar algum arquivo? Não? não, Não? não. O senhor pode aceitar os colegas que estão pedindo para entrar? Ana Kézia, Bia. Tá. Eu tô fazendo isso ao mesmo tempo. Agora tá. Apareceu? Mas só que foi no... Combinam para chegar no mesmo tempo e aí me bloqueiam aqui, né? Combinam para chegar todos ao mesmo tempo. Que situação. Apareceu? Não. Apareceu, professor. Apareceu. Pronto. Agora sim. Pronto. Muito obrigado. De Se nada. apareceu, muito obrigado. Bom, boa noite. Eu já não vou... Já vamos começar, professor. Pois Boa não. noite a todos e todas. Primeiro, agradeço de coração mesmo, o aceite da professora Stella. Para mim é um prazer. Quando você tem ídolo por perto de você, é uma grande alegria. Então, a professora Stella é uma das pessoas que eu citei bastante na minha tese, né? Afinal de contas, eu também faço parte de sociolinguística. Então, professora, muito obrigado. Agradeço a sua presença. Eu farei agora uma breve apresentação e, imediatamente, vamos iniciar com a sua fala. A professora Stella Mares Bortoni Ricardo é professora titular da Linguística da Universidade de Brasília, onde atua na Faculdade de Educação e no doutorado em Linguística. É formada em Letras, Português e Inglês pela PUC Goiás, em 1968, tendo cursado o primeiro ano no Lake Eridge College em Ohio, nos Estados Unidos. Tem mestrado em Linguística pela Universidade de Brasília, em 1977, e doutorado em Linguística pela Universidade de Lancaster, em 1983. Fez estágio de pós-doutorado na Universidade de Pensilvânia, em 1990, foi bolsista Fulbright da Universidade de Texas, em Austin, em 1978, tem experiência na área de sociolinguística, com ênfase em educação e linguística, atuando principalmente nos principais temas: letramento e formação de professores, educação em língua materna, alfabetização e etnografia de sala de aula. Suas publicações são recentes e podem ser acessadas neste site aqui, www.stelabortone.com.br. Este é o site, né? Informa a todos os presentes para que visitem este site aqui. Tem coisas muito interessantes nesse site aqui. É o site da professora Stella. Vocês vão encontrar essas duas obras, né? Se quiser, ela depois vai comentar sobre elas de forma breve, mas são obras muito interessantes, em que uma delas fez as traduções. A professora Stella tem várias publicações de livros, uma das quais algumas das quais eu vou apresentar aqui. E, por exemplo, a educação em língua materna, a sociolinguística na sala de aulas. Esta é uma das obras. Se vocês acharem essa obra aí à venda, aproveitem essa obra aqui, né? É da parábola
é da editora Parábola. Tem essa obra do campo para a cidade, que é resultado da tese dela. É uma obra muito interessante também. Se por acaso calharem com essa obra nas livrarias, aproveitem e aprendam bastante. Esta aqui, Não Cheguemos na Escola e Agora, também é uma das obras da professora Stella, então também é da editora Parábola, vocês podem achar lá. O Professor Pesquisador, Introdução à Pesquisa Qualitativa, também é uma das obras muito interessantes, vocês podem adquirir, está disponível aí. Manual de Linguística e Sociolinguística, também é uma obra da professora Stella. Alfabetização e Linguagem, né? Da Fala para a Escrita, é uma obra da professora Stella. Tem essa aí, acho que vocês estão a ver, né? Eu adquiri essa obra em Belém do Pará, não sei se ela se lembra, né? Consegue ver, professora Stella? Lembro muito. Então, em Belém do Pará, em 2012, acho que 2012, assim, já faz um bom tempo. O título é Os 12 Trabalhos de Hércules, do oral para o escrito. É um trabalho organizado por ela, né? Tem vários capítulos interessantes aí. Esta obra também, Por que a escola não ensina gramática assim? É uma das obras também interessantes em que ela organizou. O Falar Candango, também é uma das obras organizadas pela professora Stella. Leitura e Mediação Pedagógica, também é uma das obras da professora Stella. Falar, Ler e Escrever em Sala de Aulas, é uma das obras também organizadas por ela. A Construção da Leitura e da Escrita é também mais uma das obras organizadas por ela. Então, é interessante, por isso que eu convidei a professora para nos falar um pouco daquilo que ela pesquisa, e é muito interessante. Agradeço, professora, pela sua presença. É uma alegria para mim, é uma alegria para a Unilab, e é uma alegria para todos os colegas, professores, alunos, estudantes de diversos lugares do Brasil, que eu não vou aqui citar, né? E que estão aqui para assistir à palestra da professora. Professora, por favor, ensine-nos. Queremos aprender. Tem a palavra, professora. E agradeço a sua presença. Pronto? Muito boa noite, professor Alexandre. Muito boa noite a todos os seus alunos, esses jovens pesquisadores, que tenho certeza já estão se iniciando na linguística, na sociolinguística, na sociolinguística educacional. É uma alegria enorme poder conversar com vocês na próxima hora e meia. E eu começo por agradecer muito ao professor Alexandre Timbani a oportunidade de estar com vocês. Com alguns eu já estive pessoalmente, mas outros não. De qualquer forma, a minha alegria é grande, e eu reservei esse horário, esse nosso tempo, justamente para ter a oportunidade de conversar com vocês, enviar algumas informações, e o nosso tema será... Eu estou sendo auxiliada pela minha auxiliar de pesquisa, a aluna Valentina Guterres. É por isso que eu estou usando até o e-mail dela, que o meu, afinal, não pegou aqui na hora. Mas a Valentina é minha auxiliar de pesquisa, a Valentina Guterres. Obrigada, Valentina, pela ajuda. Então, o nosso tema é a sociolinguística no ensino da língua portuguesa, tema sugerido pelo professor Timbani. Eu vou passar a vocês alguns conceitos que acredito sejam úteis no trabalho com a língua portuguesa, desde o ensino básico até
até a faculdade, onde vocês já estão estudando. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estão me ouvindo bem? Então, está Estamos bem. ouvindo, sim. Se houver problema, me avise. Então, vamos lá. O tema é sociolinguística no ensino da língua portuguesa. Eu começo falando um pouco sobre a sociedade brasileira. Muitos de vocês são brasileiros, mas há também alguns colegas que não são brasileiros, mas estão conosco hoje. Então, acho oportuno falarmos um pouco sobre a nossa sociedade brasileira, que não é muito distinta de outras sociedades de luso-falantes, quer dizer, falantes de português, na África e em Portugal também. No caso da sociedade brasileira, ela é muito especial porque ela combina, conjuga traços de uma sociedade tradicional na medida em que ela é estratificada, bastante estratificada. Mas, por outro lado, ela tem traços de uma sociedade moderna porque ela é orientada para a meritocracia pessoal, que nem sempre está presente nas sociedades estratificadas. A meritocracia pessoal, como todos sabemos, é a capacidade que o indivíduo tem de elevar-se das classes mais carentes, mais vulneráveis, para classes mais beneficiadas com a escolaridade. Então, isso é muito importante, termos essa oportunidade da meritocracia pessoal. Então, eu defino assim a sociedade brasileira, com traços de sociedade tradicional, mas também com traços de sociedade moderna. Eu vou começar falando a vocês sobre o que eu tenho chamado de metodologia dos contínuos. Eu não... Já há muitos anos, e o professor Timbani foi muito delicado ao mostrar todos aqueles livros, então, desde os primeiros livros que eu escrevi, aliás, desde as teses de mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu tenho evitado tratar do ensino da língua portuguesa como se houvesse uma possibilidade de ensino correto, de fala correta, de escrita correta, e depois e outras de escrita, de fala incorreta, vitanda, que se quer evitar. Eu não quero trabalhar com esses conceitos de correto e não correto, embora saibamos que a questão da adequação é muito importante. Como sociolinguistas, sabemos que nós vamos trabalhar com a fala e a escrita adequadas ao ato de fala, ao evento de fala. Então, em vez de trabalhar com certo e errado, vamos trabalhar com contínuos. Então, os contínuos nos possibilitam identificar a nossa fala, a nossa escrita, sem que haja necessariamente essa dicotomia, certo e errado, bom e ruim. E esse primeiro contínuo com o qual eu trabalho, eu chamei de contínuo de urbanização, porque o Brasil, como muitos outros países de urbanização razoavelmente recente, porque nós estamos falando de século XIX, século XX, a questão da urbanização é muito importante. O Brasil é um país que, até o século XIX, não apresentava a maior parte da sua população em áreas rurais ou próximas às rurais, que eu chamo de urbanas. Então, o primeiro
contínuo com o qual vamos trabalhar é o de urbanização, que nos permite ir dos vernáculos rurais, do chamado dialeto caipira, que Amadeu Amaral descreveu. Eu uso a palavra caipira com muito respeito, nos permite ir dos vernáculos rurais até a variedade urbana de prestígio, que faz que, à medida que o Brasil foi se urbanizando, foi se constituindo, e quando vamos olhar a variedade urbana de prestígio, nós imediatamente vamos pensar no processo de padronização dessa língua, que não se padronizou somente no Brasil, padronizou-se em Portugal, padronizou-se em todos os países luso-falantes, mas no Brasil nós temos essa sociedade de prestígio urbana e esse processo. Então, eu quero falar dos vernáculos rurais até a variedade urbana de prestígio. Esse é o nosso primeiro contínuo. Quando falamos de padronização linguística, nós vamos... isso nos remete, primeiro, à ortografia. A ortografia da língua portuguesa desenvolveu-se em Portugal, mas o Brasil também contribuiu muito no desenvolvimento da ortografia. Houve vários projetos ortográficos. Recentemente, há coisa de poucos anos, tivemos o mais recente. Então, a questão da ortografia, ela é igual para todos os países lusófonos, há poucas diferenças, mas as diferenças não impedem a compreensão, não impedem que alguém em Portugal, lendo um livro impresso, publicado em Portugal, um brasileiro lendo um livro impresso em Portugal, ou vice-versa, tem alguma dificuldade. Isso vale para todos os países lusófonos. Então, é a questão de normatização ortográfica. Paralelamente à ortografia, nós podemos falar da ortoépia ou ortoepia. A palavra é pronunciada das duas formas, e que tem a ver com os nossos modos de pronunciar as palavras do nosso português. Há diferenças no português falado, nos diversos países lusófonos, mas que também não impedem a compreensão. Vocês estão me ouvindo, alguns de vocês não estão muito familiarizados com a língua portuguesa, a pronúncia brasileira, mas estão me compreendendo perfeitamente. Isso quem trata disso, dessa uniformização, desse trabalho comparativo, é a ortoépia ou ortoepia. E isso é parte da padronização linguística. Bem, se nós voltarmos... Eu estou contando com... se nós voltarmos, estou contando aqui com a ajuda... se nós voltamos ao contínuo de urbanização, nós estamos vendo que estamos vendo dos vernáculos rurais até a variedade urbana de prestígio. O que marca os falários rurais é o seu isolamento. Por que são isolados? São isolados, primeiro, neste país aqui, em virtude das grandes distâncias e das dificuldades de se acessar aos lugares mais remotos. Então, os falários rurais são marcados pelo seu isolamento, mas à medida que o falante que adquiriu primeiro a sua fala em um lugar mais isolado, ele terá, como vimos, a oportunidade de ir conhecer as áreas urbanas e os processos que atuam nessas áreas urbanas, no sentido de padronizar
a língua. Eu gosto também de usar um termo urbano. Esse termo eu uso em português, mas ele existe em inglês, urban, e que nós vamos encontrar muitos falares, muitos modos de falar no Brasil que vamos denominar de urbanos. E eu tenho certeza que isso vai ser verdade também para muitos dos países, outros países de fala portuguesa, lusofônicos. E no Brasil, geralmente, os falares urbanos estão situados nas áreas rurais, com as populações não alfabetizadas ou semi-alfabetizadas. E nas áreas, essa população é encontrada principalmente nas periferias, com o grande êxodo rural urbano que houve no Brasil a partir de finais do século XIX e no século XX. Então, nós vamos vendo que esses falares, as periferias das grandes cidades, foram recebendo muitos brasileiros cuja identidade era rural, mas que se colocaram em contato com o português, com os elementos de padronização do português nas cidades. Então, geralmente, os falares urbanos ainda são empregados, mas é claro que nós estamos falando de um contínuo. Então, nós temos o falar rural, temos falares urbanos e temos o falar urbano padronizado. E se nós temos a possibilidade de nos situar ao longo desse contínuo, nós vamos ver, então, que os falares urbanos se situam entre os falares rurais, mais isolados, e a língua, a modalidade escrita padrão da língua e a modalidade oral, mas também padrão, nas cidades. Então, vejamos, ao falar dos falares urbanos e das comunidades urbanas, vejamos quais são as agências padronizadoras que atuam no nosso país e em outros países, mas que atuam no sentido de divulgar, difundir a linguagem urbana padronizada. Essas são eu as chamo de agências padronizadoras. A principal delas eu considero a imprensa. A imprensa é muito importante. Há alguns anos atrás, nós não tínhamos tanta língua escrita na imprensa. Nós tínhamos mais a língua oral por meio do rádio. E com o advento da televisão, e principalmente com o advento da internet, nós passamos a considerar o papel padronizador da imprensa. Hoje, quando falamos em imprensa, então, estamos falando aqui da imprensa do rádio, da televisão, da internet. Todos esses veículos funcionam como em favor da divulgação, do ampliamento da fala padronizada, no sentido de agasalhar mais um grupo maior de pessoas, de permitir que um grupo maior de pessoas tenha acesso ao ensino superior. Então, a imprensa é indispensável. Desde a época de Pedro I no Brasil, nós já tínhamos uma imprensa na capital do Brasil de então, que primeiro Salvador, depois Rio de Janeiro. Havia imprensa. Mas a imprensa foi se difundindo no Brasil. E até hoje, e depois ela mudou, ela se alterou no sentido da modalidade, como eu acabei de falar. Então, nós tivemos o rádio
teve uma importância muito grande na divulgação da linguística no Brasil. Depois tivemos a televisão e hoje temos a internet, felizmente, com um acesso bastante amplo. Então, nós temos a imprensa, depois outra agência importante, quando falamos de falar do português do Brasil, são as obras literárias. As obras literárias começaram a ser difundidas no Brasil como as obras portuguesas, começando com Camões e seus coetâneos, as pessoas que escreveram naquela época e logo depois. Depois nós vamos ter obras brasileiras no romantismo, no período do romantismo, nós vamos ter, então, século XVIII para século XIX, nós vamos ter obras literárias com características do português brasileiro, então, a partir do romantismo. Então, as obras literárias que precisam ser muito divulgadas, precisam ser divulgadas para que uma população maior do Brasil, mais ampla do Brasil, tenha acesso a elas. Nós ouvimos falar recentemente que ainda há cerca de 11 milhões de não alfabetizados no Brasil. Então, as obras literárias não chegam até eles a não ser pela imprensa, pela internet, pelo rádio, pela televisão. Mas são obras literárias. As novelas de televisão, por exemplo, são obras literárias. E são obras literárias brasileiras que vão para outros países lusofalantes. Eu estou falando aqui obras literárias no sentido bem amplo. E vou citar outras agências. A escola, em primeiro lugar. Certamente que a escola, desde a pré-escola até o ensino superior, é fundamental na questão da divulgação e da ampliação do número de falantes de português no Brasil que tem acesso a essa ascensão social. A escola, o comércio, que nós estamos falando de agências urbanas, então a indústria e o comércio, as repartições públicas, civis e militares, as organizações religiosas. Até há algumas décadas, quase todos os colégios brasileiros eram religiosos. Depois, com a evolução da laicidade, quer dizer, muitos colégios se transformaram em colégios laicos, conduzidos pelos governos municipais, estaduais e até pelo governo federal. Então, mas as organizações religiosas exerceram e continuam a exercer função de qualquer religião. Não estamos aqui falando de uma religião específica. As organizações religiosas, de modo geral, também são uma agência, são agências importantes na padronização. E muitos fiéis que seguem essas religiões, qualquer uma delas, muitos deles aprendem a ler para ler a Bíblia, e leem, são leitores da Bíblia. Eu acho também muito oportuno que leiam a Bíblia, que aprendam na Bíblia, mas é claro que depois que aprenderem a ler na Bíblia, passam a ler em outros tipos, desculpe-me, voltando aqui, então, lendo a Bíblia e outros gêneros de língua portuguesa, estilos e gêneros, desculpe-me. Oi? Vocês estão me ouvindo? Continuam ouvindo? Sim, continua, estamos ouvindo. Vendo e ouvindo, o que é bom. Vendo e ouvindo, muito bem. Então, agora vamos entrar, eu falei, essa
esses primeiros slides que eu mostrei e descrevi são de natureza mais psicossociais e sociais. Agora nós vamos entrar mais numa micro-sociolinguística, tratando de variáveis linguísticas, ou seja, daquelas características do nosso português, mais das palavras, da estrutura frasal. Então, quando eu trato de variáveis linguísticas, eu gosto de fazer uma distinção entre descontínuas ou abruptas ou graduais. O que são variáveis descontínuas ou abruptas? São modos de falar que são típicos de alguns grupos sociais e não de outros. Então, elas são descontínuas. Um exemplo que eu gosto de dar é do Chico Bento, a personagem do Maurício de Souza, que está que é nossas crianças, nossos jovens, gostam muito de ler, eu também gosto muito de ler. A fala dele é descontínua, no sentido de que há muitas características ali que se encontram no grupo social que ele representa e não se encontram em outros grupos sociais, certo? E as graduais? Essas são descontínuas. Vamos ver se eu me lembro aqui de um exemplo. Se eu disser, por exemplo, ela é muito velha, essa minha mobília é muito velha. Esse véia, ele é descontínuo. Ele está presente na fala de grupos sociais, mas não está presente na fala de outros grupos sociais. Ao longo da minha fala aqui, virão outros exemplos, certo? Nós não costuma ir lá. Mas nós vai dessa vez. Nós não costuma ir lá. Então, nós temos descontínuo aí, mas nós vai é descontínuo. Então, está presente na fala de falantes brasileiros, de alguns grupos, e não em outros. Ela é descontínua. Se nós vamos voltar eu vou voltar aqui um pouquinho ao contínuo de urbanização. A descontínua fica presente nesses vernáculos rurais, mas não está presente nas variedades urbanizadas. Está claro? Então, essas são as descontínuas. E os traços graduais? Os traços graduais são aqueles traços que estão presentes na fala de todos os brasileiros, só que em proporções distintas. Vamos tomar o exemplo da perda do morfema R de final de infinitivo. Eu vou levar isso aí. Eu vou levar isso aí. Quando eu falei a palavra levar, eu não pronunciei o R. Não é comum que a gente pronuncie o R do infinitivo verbal. A gente o faz, a gente pronuncia quando a gente está monitorando bastante a linguagem. Aí a gente pronuncia. Quando a gente não está monitorando, e quando é que a gente está monitorando? A gente está monitorando quando a nossa fala atinge um grupo grande, como essa minha agora, ou quando estamos falando com alguém que pouco conhecemos, ou quando quando o ato de fala é muito formal. Então, aí usamos o R final. E o S final, o morfema S de plural, ele também, muitas vezes, desaparece, é um traço gradual. A desnasalização de átonas, das finais átonas, eles levaram. O que nós temos aí? A sílaba final, o ru,
era um ditongo nasal, levaram. Mas, como um traço gradual, nós costumamos pronunciar esse ditongo nasal como um monotongo, quer dizer, como uma vogal simples, eles levaram, e nem nasalizamos. Isso é um traço gradual. Aí vocês me perguntam, mas podemos usar? Bem, ninguém nos impede de usar. Nós podemos usar esses traços graduais dependendo da formalidade da nossa fala. Vamos ver isso imediatamente após esse slide. Dependendo da formalidade da nossa fala, dependendo do papel social que estamos desempenhando. Agora, nesse momento, eu estou evitando os traços graduais. Mas, quando estou conversando com a minha auxiliar de pesquisa aqui, ou com os membros da minha família, é claro que os traços graduais aparecem. Então, é bom que vocês tenham isso em mente. Há certos traços do português brasileiro que aparecem até uma certa altura do contínuo e depois já não aparecem. Não são certos nem são errados. Eles estão situados ali. E nós vamos considerar essa distinção. Traços que são descontínuos, traços que são graduais. Vou à frente. Um segundo contínuo está muito relacionado ao primeiro, é o contínuo de oralidade e letramento. Nós não podemos pensar em ensinar português, que é o tema da nossa conversa aqui, sem levar em conta que existe uma modalidade oral da língua, existe uma modalidade escrita da língua. É o que eu chamo de contínuo de oralidade e letramento. Aqui, neste momento, o meu ato de fala junto a vocês é um ato de oralidade, mas ele não é totalmente de oralidade, porque na minha frente eu tenho esses slides que vocês também estão lendo. Então, eu tenho uma espécie de guia, uma espécie de pauta daquilo que eu estou falando e que está vindo sob a forma escrita, sob a forma de letrada. Então, há certos atos de fala ou eventos de fala que são puramente orais. Eu diria que a mãe conversando com uma criancinha, a mãe com uma criancinha, ou mesmo com um filho maior, mas falando no interior da sua casa, com toda a espontaneidade, esse é um ato que, nesse contínuo, está no ponto da oralidade. Mas, muitas vezes, nós estamos trabalhando no lado do letramento, nós estamos trabalhando com escrita, mas, às vezes, nos apoiamos, às vezes fazemos pausas e usamos atos de oralidade. Por outro lado, às vezes a pessoa quer falar, vamos tomar o exemplo de uma igreja, um padre, um pastor, ele está falando sobre o evangelho, e ele está falando, é um ato de oralidade, mas ele recorre à Bíblia. E então, se ele recorre à Bíblia, aí, novamente, eu já dei esse exemplo, ele está usando um evento de letramento. E nós, quando vamos ensinar os nossos alunos, eles têm de ficar claro para eles que a modalidade oral da língua tem tais características, e que a modalidade letrada da língua tem tais características. Então, não há como dispensar essa dicotomia, oralidade e letramento. Passa à frente.
Um outro contínuo que está relacionado aos outros dois primeiros que eu comentei é o contínuo de monitoração estilística. Depende do quê? Depende do grau de atenção. Quando nós estamos falando com alguém que a gente ama, alguém que com quem a gente tem muita familiaridade, a atenção que nós estamos prestando à nossa fala é mínima. Só nos interessa que ele esteja entendendo o que a gente está falando. Ou quando a gente está passando uma mensagem, a mãe falando com o filho, namorado falando com a namorada. Então, nós estamos... A atenção aí é muito pequena. Mas, à medida que nós aumentamos, quando o nosso ato de fala, desculpe-me, o nosso evento de fala se torna estilisticamente mais complexo, isso requer mais atenção. Nesse momento, eu não só estou atenta, como eu estou lendo os slides que vocês também estão lendo. Então, eu diria que esse meu evento de fala aqui com vocês é um evento que requer um grau de atenção bastante alto. Mas, ao falar aqui com a minha auxiliar de pesquisa, pedir a ela, por favor, feche a porta, eu já não teria o mesmo nível de atenção. É muito mais espontâneo. E dentro desse conceito de monitoração estilística, eu quero entrar com um conceito proposto por um antropólogo americano, Irving Goffman, que é o conceito de footing. Nós não temos uma boa tradução para esse conceito, por isso eu trouxe o termo em inglês, que é o alinhamento que a gente estabelece em relação ao interlocutor e ao tema. Como assim alinhamento? Eu estou falando como professora, esse é meu alinhamento. Eu estou falando como amiga, eu estou falando como auxiliar de pesquisa, eu estou falando como esposa. Isso é footing. Qual a minha relação com o interlocutor? E isso funciona para todos vocês. Quando vocês estão falando com alguém, vocês estabelecem um footing. Isso foi proposto pelo Irving Goffman, mas é um termo que, embora não tenhamos tradução, ele é muito útil na hora de nós ensinarmos português para os nossos alunos, porque você vai mostrar ao seu aluno que em cada momento, em cada evento de fala, em cada ato de fala, ele assume uma identidade. Ou podemos dizer também que ele assume um footing, um alinhamento. E se nós considerarmos esse alinhamento, nós vamos considerar as metamensagens, porque nós costumamos dizer aos nossos interlocutores qual é o enquadre no qual estamos, embora, às vezes, nem saibamos que fazemos isso. Mas muitas vezes você diz alguma coisa a alguém, você diz, não liga não, é brincadeira. Não liga não, é brincadeira, que o seu interlocutor fica sabendo que a sua mensagem está num enquadre de brincadeira. Eu deixei aqui outros enquadres. Por exemplo, declaração de amor. Eu gosto dessa. Então, quando você está dizendo a alguém que o ama, ou você está dizendo que a ama, você pode estar usando palavras escolhidas, palavras de carinho, palavras de afeição. Isso é um enquadre, uma declaração de amor. Quando você está dando uma aula de matemática, por exemplo, e você coloca lá no quadro
uma continha para os seus alunos fazerem. 36 mais 4, quanto vai dar? Vai dar 40. Isso é uma explicação, é um outro enquadre. Muitas vezes nós usamos explicação mais técnica, mas ao longo do dia, ao longo da nossa vida do dia a dia, muitas vezes nós explicamos a um amigo qual é o roteiro que ele tem de fazer para chegar à sua casa. É uma explicação. O médico explica ao seu paciente como deve tomar uma medicação, é uma explicação, certo? Isso é um enquadre. Então, é o segundo enquadre que eu dei como exemplo. Eu até deixei o outro aqui, por exemplo, para vocês verem que às vezes é uma coisa bastante rara. Por exemplo, um depoimento à polícia, um depoimento a um juiz. O juiz, então, chama alguém que é uma testemunha durante um júri, por exemplo, e a pessoa faz um depoimento, jurando dizer a verdade. Isso é um enquadre. Então, os enquadres, por que estou falando nisso? Estou falando nisso porque vocês, quando vão ensinar a língua portuguesa, seu aluno terá de saber o que é que ele está fazendo quando ele está falando. Ele pode estar apenas brigando, ele está brigando com o irmão dele, é uma coisa, ele está fazendo. A mãe pode estar ensinando alguma coisa ao seu filhinho, ou a professora ao seu aluno, certo? Então, é bom que ele saiba, isso aqui é parte do auxílio que a sociolinguística traz para nós ensinarmos a língua portuguesa. A monitoração estilística não será sempre a mesma, nem seu aluno terá de falar sempre do mesmo jeito, nem você terá de ficar com o mesmo grau de atenção ao longo do dia, ao longo de todas as suas interações. Quando vocês estão vendo que, à medida que eu estou falando, nós estamos relativizando a questão da correção ou erro. Então, nós já consideramos, eu vou voltar um pouquinho, nós consideramos o contínuo e agora estamos considerando os enquadres. Então, tudo isso é contribuição da sociolinguística, e não é só da sociolinguística. Há outras áreas da linguística que trabalham também com esses conceitos. O Irving Goffman era um antropólogo. Eu disse que era americano, mas ele é canadense. Depois vocês confiram. Muito bem. Então, nós estamos vendo que não se ensina português como se fosse a tabuada. Que a tabuada você sabe que não vai variar. Ou como se fosse uma aula de química. Você sabe que aqueles símbolos químicos não vão variar. É sempre aquele símbolo. Agora, português não. Português, você veja que você trabalhou primeiro num contínuo, se estamos na oralidade ou no letramento. E agora estamos falando em que posição eu estou em relação ao meu interlocutor. Alguns linguistas têm umas questões que são muito oportunas. Eles dizem que a gente, ao falar, primeiro se pergunta: quem sou eu para lhe falar assim? Eu sou sua esposa? Eu sou sua irmã? Eu sou a sua chefe do seu trabalho, do seu departamento? Quem sou eu para lhe falar assim? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que também é muito, muito relevante e complementa: quem é você para eu lhe falar assim? Eu posso falar a você de uma forma ríspida? Eu posso falar a você de uma forma muito suave? Eu posso falar a você usando algumas palavras que são evitáveis,
como, por exemplo, palavrões, eu, na minha condição de mulher e na minha faixa de idade, muito raramente eu vou usar um palavrão. A não ser que eu esteja lendo alguma coisa que alguém escreveu. Porque, ao assumir o meu footing, eu então vou evitar esse tipo de modos de falar, mesmo estando à vontade. Agora, você vai refletir aí. Quando é que você se sente à vontade para usar uma palavra mais forte, uma palavra das que são consideradas na língua palavrão? Vai depender muito do seu enquadre, de com quem você conversa e com que objetivo você está conversando. Eu estou me detendo nessas questões para ficar muito claro para nós que nós não trabalhamos a língua portuguesa como se ela fosse una, como se ela fosse invariável. Ela é variável. Tudo isso que nós estamos falando tem a ver com a variedade da língua. Vamos um pouco à frente. Um outro contínuo, com o qual eu concluo, é o contínuo esse contínuo, eu só comecei a trabalhar com ele há cerca de 5 anos atrás. É o contínuo de acesso do falante, ao meio digital. Nós vimos, no início, que nós temos acesso à internet, mas esse acesso ele vai variar. Há pessoas que têm um amplo acesso à internet, outras têm um acesso mais limitado. Alguns dependem só do seu telefone, outros usam também o computador. Então, alguns trabalham no meio digital na escola, fazem aulas pela internet, outros não. Agora, nesse período de pandemia, ampliou-se muito o contínuo de acesso ao meio, ampliou-se muito, não o contínuo, o acesso ao meio digital, à internet, porque a maioria das aulas passaram a ser dadas online, e muita gente começou a fazer home office, trabalhando de casa, e usando o meio digital, a internet, para interagir com seu chefe e com seus colegas. Então, agora, esse acesso ao meio digital, ele é variável. Há pessoas com mais e pessoas com menos possibilidade de acesso. Muito bem. Feitas essas considerações, que são de natureza mais ampla, eu quero agora falar um pouquinho com vocês sobre a competência comunicativa, que foi proposta. Esse termo, vocês conhecem. Um minutinho. Quanto tempo? Vocês conhecem, e quantos. Desculpe-me, eu estou me organizando aqui. Obrigada, é que eu estou me organizando aqui. Muito bem. Vocês conhecem o termo competência. O termo competência foi proposto pelo Noam Chomsky, que falou em competência e desempenho. Ele se apoiou numa outra dicotomia bem anterior do Saussure, Ferdinand de Saussure, que falou em língua e fala. Então, vamos recuperar aí na nossa fala os conceitos de língua e fala e os conceitos de competência e desempenho. Muito bem, competência e desempenho foi proposto pelo Chomsky. Todos que trabalham com a sintaxe gerativo transformacional trabalham com
com essa dicotomia, competência e desempenho. Muito bem. Mas, depois que Chomsky propôs a dicotomia competência e desempenho, um antropólogo, Del Hymes, americano, ele propôs um outro termo, que ele chamou de competência comunicativa. A competência é bastante abstrata. A competência comunicativa leva em conta quem fala, a quem ele fala, por que ele fala e que recursos ele tem para falar. Então, essa é a competência comunicativa. De todos os elementos da competência comunicativa que Del Hymes propôs, o que eu acho mais relevante para nós, professores de língua portuguesa, é a dos recursos comunicativos. Alguém pode lhe pedir para fazer, por exemplo, um discurso de saudação ao governador do seu estado, e você vai refletir se você tem os recursos. Se você não tiver os recursos comunicativos, você vai atrás dos recursos comunicativos. Você vai escrever um texto, você vai apresentá-lo a algum colega. Toda vez que nós temos que nos desempenhar na língua, no caso a língua portuguesa, no nosso caso, nós temos de ver que recursos nós temos. Isso é fundamental para nós, professores. Porque o que nós estamos fazendo, em última instância, quando ensinamos língua portuguesa, é ampliar os recursos comunicativos. Então, essa competência comunicativa é o que é a sua meta em relação ao seu aluno. Você vai trabalhar com o seu aluno no sentido de que ele amplie a sua competência comunicativa e que, ao fazê-lo, ele se sinta seguro. Essa competência comunicativa, quando nós a temos, nós falamos com fluência, nós falamos com tranquilidade, nós não nos sentimos com medo, assustados de falar. Então, isso depende dos recursos que temos. E que recursos são esses? São os recursos que uma criança começa a adquirir no segundo ano de vida, começa a falar, e esses recursos vão se ampliando, e na escola eles começam a ser trabalhados de maneira sistemática. Principalmente quando, por volta da terceira série do ensino básico, o aluno começa a escrever. Então, a sua competência comunicativa vai se ampliando muito. Também, ao ir para a escola, a criança aprende, ela começa a conviver com outras pessoas, além dos seus pais, seus irmãos, seus parentes mais próximos, seus vizinhos. Ela, então, começa a ampliar o seu círculo de interlocutores. E, ao ampliar seu círculo de interlocutores, ela também está ampliando a sua competência comunicativa. Ela também vai aprender a falar na sala de aula. Ela não vai falar na sala de aula, a professora a chama, pede que ela reproduza o texto que foi lido, e este evento de fala vai requerer dela mais recursos, mais competência comunicativa. Então, a competência comunicativa é nosso goal, para usar um termo do futebol, mas que funciona como nosso objetivo. O desenvolvimento da competência comunicativa do nosso aluno, e da nossa também, porque à medida que nós vamos dando aula, à medida que nós ampliamos o nosso círculo de interlocutores, nós também estamos aumentando a nossa competência comunicativa. Pensem no médico, eu já dei esse exemplo aqui agora há pouco. O médico
recebe falantes de muitos grupos sociais. Dependendo do lugar onde ele trabalha, ele vai receber falantes de diversos grupos sociais. E falantes, se considerarmos o nosso contínuo, falantes que estão na vertente rural do contínuo, e falantes que estão no centro, que são urbanos, e falantes que são estritamente urbanos. Então, o médico, para se comunicar com esses seus pacientes, ele vai desenvolver a sua competência comunicativa. Há profissões que exigem mais competência comunicativa. Por exemplo, o professor. A profissão, o magistério, requer muita competência comunicativa. O advogado, que tem de falar em diversos ambientes com muita formalidade, certo? Então, a pessoa que trabalha na imprensa, ele também vai ter que desenvolver muito a sua competência comunicativa. O jornalista. Ok? Com licença. E ao falar no Delheims, da competência comunicativa, eu resolvi falar também do conceito de aceitabilidade que foi proposto pelo Goodenough. E aqui eu coloquei, então, o word Goodenough. Com licença. Para atuar de uma... Então, o word Goodenough, ele disse uma coisa que eu considero muito relevante para nós, professores. E eu repeti aqui. Para atuar de maneira aceitável em uma comunidade, a pessoa tem de aprender o que dizer e também como dizer, de forma apropriada. Então, se nós somos professores, nós não estamos preocupados só em aprender o que dizer. Como é que aprendemos o que dizer? Ao longo de toda a nossa escolaridade. Estudando física, estudando química, estudando história, estudando geografia, estudando sociologia, nós estamos aprendendo o que dizer. Mas também estamos aprendendo como fazer isso de forma apropriada. O exemplo que eu dei do médico é bem adequado aqui. Qual a forma apropriada do médico falar com o seu paciente, que é de área rural, por exemplo, que tem pouca vivência na sociedade urbana, certo? E como eu disse, vou repetir agora, há certas profissões que demandam mais preocupação com a forma apropriada de falar. Entre essas profissões está a nossa. Mas é claro que há outras áreas que também vão exigir dos usuários da língua uma forma apropriada. Vamos seguir? Bem, completando isso que vimos, eu quero falar um pouquinho, eu falei a vocês sobre o Goodenough, agora eu quero falar um pouquinho sobre outro sociolinguista, Paul Grice. Paul Grice propôs um princípio de cooperação entre falantes e ouvintes. Um princípio de cooperação entre falantes e ouvintes. Como assim? Todo ato de fala, toda conversa, todo evento de fala, ele é um evento cooperativo. E ele propôs
ao propor o princípio de cooperação, Paul Grice postulou algumas máximas, que eu vou mencionar aqui, porque eventualmente vocês vão encontrá-las nos livros de sociolinguística, nos livros de pragmática e até mesmo nos livros de sintaxe. A primeira, máxima de quantidade. O que quer dizer isso? É que nós não precisamos falar além do necessário. Falamos, nós, quando aprendemos a nos comunicar, e isso é alguma coisa que o falante aprende a conversar, porque uma coisa é aprender a falar, aquela criancinha lá de 1 ano, 2, está aprendendo a falar, depois ela está aprendendo a conversar. São coisas distintas. E, ao conversar, é fundamental esse princípio de cooperação entre falantes e ouvintes. A máxima de quantidade seria isso, não falar mais do que necessário. Alguém lhe pergunta, como é que eu faço para chegar até o fórum da cidade? Você pega a próxima, vira à direita, depois vira à esquerda, você logo vai encontrar o fórum. Você vai cooperar com ele, mas exatamente naquilo que ele pediu. Então, essa é a nossa máxima de quantidade, desculpe-me, de quantidade. Ele também o Grice fala em máxima de qualidade. Na máxima de qualidade, e com ela eu vou praticamente encerrar, mas eu quero ainda me estender um pouquinho nessa máxima de qualidade, mas incluindo o que vocês veem aqui do lado direito, que é de outra autora, Robin Lakoff, que ela diz que, paralelamente a essas máximas de quantidade e de qualidade, nós temos de respeitar também uma máxima de polidez. Quando Grice propôs o princípio de cooperação, ele não falou em máxima de polidez, mas a Robin Lakoff, posteriormente, trouxe essa máxima, que é muito importante, porque a polidez é parte da cooperação e da forma como as pessoas convivem em sociedade. Então, você sabe que há modos de falar que são polidos e há modos de falar que não são polidos, que ofendem. Essa é a máxima da polidez. Quem a trouxe foi Robin Lakoff. Mas agora voltemos para as nossas máximas de qualidade. Eu separei quatro itens para nós trabalharmos essa máxima. O primeiro item é: seja claro. Então, quando nós conversamos, quando nós falamos, quando nós interagimos, a ideia é que sejamos claros. Não, e isso vale também quando a gente escreve, hein? Há pessoas que gostam de escrever usando uma terminologia muito técnica, usando palavras muito raras. Dependendo do que você... Desculpe-me. Dependendo do seu objetivo com o texto, o mais importante que usar palavras raras é ser claro. Então, quando nós estamos ensinando os nossos alunos a usar a língua portuguesa, talvez a primeira preocupação seja claro. Quer dizer, o aluno vai entender que aquela frase que ele compôs é clara, ela transmite uma informação fácil de se depreender. Ou não é clara. Quando a professora vai falar, mas o que você quis dizer com isso?
Se a professora vai dizer o que você quer dizer com isso, é possível que aquela sentença, aquele período, não esteja claro. E quando nós vamos ensinar, é fundamental que possamos fazer nosso aluno entender que é muito importante para ele que ele seja claro para falar e para escrever. E depois de ser claro, ao ser claro, ele vai evitar obscuridade. Quer dizer, falar de uma forma que não vai transmitir a sua mensagem. Houve um tempo, cerca de uns 10, 15 anos atrás, e que se dizia que não era preciso estudar gramática, nem era preciso estudar linguística, que bastava comunicar. Parece o Chacrinha falando, mas, de fato, não basta comunicar. É preciso comunicar, mas é preciso comunicar, mas com clareza, com muita clareza, evitando obscuridade. Se alguma coisa vai se tornar obscura para o seu interlocutor, evite. Ou troque as suas palavras, use um sinônimo mais frequente, mais comum, mais usual, um sinônimo que esteja no repertório do seu aluno. Isso é que evitar a obscuridade. E isso é o que nós vamos ensinar ensinar quando ensinamos português. Seja claro, evite obscuridade, evite ambiguidade. Um tipo especial de obscuridade é aquela que implica uma ambiguidade. Você falou isso, ou aquilo. Isso não está claro. Há muitos enunciados que são ambíguos. Então, é preciso que ele reconheça que seu aluno de língua portuguesa, desde o ensino fundamental, embora eu não esteja dizendo a você que você vai usar essa terminologia com o seu aluninho lá de terceira série, terceiro ano, quarto ano, embora ele não vá tomar conhecimento dessa sistematização que eu estou trazendo para você, mas ele terá você terá de trabalhar a linguagem dele, no sentido de que ele aprenda a ser claro. Na língua oral, é mais fácil ser claro. Por quê? Porque você tem todo o recurso, o recurso fisionômico, a sua face, você tem o recurso das mãos. Vocês estão vendo as minhas mãos se mexerem aqui. Então, na interação face a face, é mais fácil ser claro. Eu posso dizer para a minha amiga, fecha aquela porta, e ela vai dizer, qual? Eu falo, aquela ali, e aponto com o meu rosto, ou aponto com a minha mão. Então, na interação face a face, é mais fácil ser claro e evitar obscuridade. Mas, quando nós vamos trabalhar com o nosso aluno, e se ele escreveu, ele fez uma sentença que não ficou clara para você, e você pede para ele repetir, e ele percebe onde que está faltando alguma palavra, ou a ordem da palavra, das palavras na sentença deva ser alterada. Então, isso é visando o quê? Clareza, evitando obscuridade. E isso é desde a alfabetização. À medida que a criança está aprendendo a escrever, aprendendo a falar com novos interlocutores em sala de aula, porque é possível que vocês tenham alunos que estejam dando aula nas séries iniciais. É possível que tenham alunos que estejam dando aula da quinta à nona. Também podem estar dando aula no ensino médio, ou podem até estar dando aula no ensino superior. Mas
desde as primícias, o início da escolaridade, o aluno vai aprender português no sentido de que ele seja apto a ser claro, a falar sem obscuridade, a falar também sem ambiguidade. A ambiguidade não é tão fácil de se perceber quanto a obscuridade. Mas, mesmo assim, você terá exemplos para dar ao seu aluno, mostrando que um determinado enunciado está ambíguo. Há ainda, nas máximas do Paul Grice, duas outras que eu trouxe aqui. Uma é seja breve. A brevidade ou a duração de um ato de fala será mais longo ou mais breve, dependendo da sua natureza. Pode ser um ato de fala muito breve, ou pode ser que você necessite que aquele ato de fala seja um pouco mais longo. Isso varia também em função das comunidades e das línguas. Então, ser breve em uma comunidade, no uso de uma língua, poderá ser diferente de ser breve em outra. Mas a Paul Grice incluiu como sendo uma máxima. E, finalmente, seja o ordenado, que tem mais ou menos a mesma, que reúne esses outros itens, mas que eu coloquei porque Paul Grice falou nisso e porque você poderá usar ser ordenado no sentido de ser colaborador, de você cooperar com o seu falante e seu ouvinte. O falante cooperar com seu ouvinte. Eu estou chegando ao final. Muito bem, eu estou chegando ao final, eu volto um pouquinho, eu espero que vocês tenham, nas suas aulas, nas aulas de linguística, vocês voltem tanto ao good enough, ao word good enough, quanto ao Paul Grice, e eu passei muito de leve aqui na Robin Lakoff, que é a questão da polidez. Ela diz que, muitas vezes, se a gente quiser ser breve, nós somos polidos. Ou, se formos muito polidos, nós seremos breves. Então, isso não são regras como regras de 3, não são regras de matemática. Isso é a sua capacidade, a sua competência comunicativa, a sua capacidade de se ajustar à sua competência comunicativa, a sua capacidade de se ajustar ao seu interlocutor. É o footing que você assume. E quem sou eu para lhe falar assim? Quem é você para que eu lhe fale assim? Quem você pensa que eu sou para eu lhe falar assim? Quem eu penso que você pensa que eu sou para eu lhe falar assim? Tudo isso está implícito, tudo isso a gente trabalha de uma forma muito rápida, e isso a gente não se detém para se perguntar quem sou eu para lhe falar assim. Isso é parte da nossa competência comunicativa e é parte do princípio de cooperação entre falantes e ouvintes. Então, estamos fechando? Nós vamos fechar para que vocês tenham tempo de fazer alguma pergunta. Se for o caso, professor Alexandre, eu estarei aqui, mas eu fecho com a máxima de polidez, porque eu considero que ela é muito útil a nos guiar ao longo da nossa vida
cooperando entre falantes e ouvintes, porque é isso que seu aluno terá de aprender a fazer. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Eu continuo aqui mais alguns minutos para conversar com vocês, se for o caso. Ligue o microfone, gente, e uma salva de palmas para a professora. Por favor. Professora, muito obrigado pelo momento de aprendizagem. Antes das perguntas, eu vou pedir o Murilo. Murilo, está aí? Murilo? Está me ouvindo? Eu vou pedir o Murilo para nos brindar com uma música, enquanto vocês colocam as perguntas, né, aqui no chat. Tá? Coloquem as perguntas aqui para facilitar, né? Coloquem as perguntas aqui no chat para facilitar. E o Murilo vai nos brindar com uma música. Que coisa boa! Que coisa boa! Murilo. Por favor, Murilo. Olá, Cadê gente. o Murilo? Olá, gente, boa noite. Professora, boa noite. Olá, gente, boa noite. Sim, boa noite, Murilo. Boa noite, Murilo. Uma música. Tudo bem, professora? Foi um prazer falar com a senhora. E uma conversa bacana. Para brindar, eu vou cantar uma música autoral que se chama Fazer Valer Malê. Uma canção que fiz para o meu campus, né? Campus dos Malês, aqui na Bahia, da Unilab. E vamos lá. A vontade ali se via, os escravos, liberdade não seria, se não fosse rebeldia. É sorriso negro. É sorriso negro. Leia aí. É sorriso negro. Fazer valer, valer, leia aí. Negro. Os escravos de Luanda, de Benguela e de Cabinda, quero a vida a revolta, pra por fim na dor que havia. Leia aí, é sorriso negro, fazer valer, valer, leia aí, é sorriso negro. Leia aí, é sorriso negro. Fazer valer, leia aí, é sorriso negro. Chicotados, chicotões celebravam a dureza dos senhores que mantinham os escravos na cadeia. Leia aí, é sorriso negro, fazer valer, valer, leia aí, é sorriso negro. Leia aí, é sorriso negro, fazer valer, valer, leia aí, quero sorriso negro. Uma salva de palmas, minha gente. Uma salva de palmas. Muito bem. Muito obrigado, Murilo, por nos brindar com essa linda música Sorriso Negro. Muito linda, muito obrigada. Obrigado, professora.
Então, Murilo é um estudante do curso de letras na nossa Unilab. Muito bem. Então, professora, muito obrigado. Agora vamos passar para algumas perguntas. Achei melhor colocar a música no meio para dar tempo para a professora beber uma água, para podermos conversar mais sobre essa temática aqui. A primeira pergunta que vou avançando aqui é que, professora, qual é os conselhos? Nós sabemos que a metodologia do ensino da língua portuguesa é um problemão nas nossas escolas, tanto nas escolas brasileiras como nas escolas dos países africanos. Que orientações, professora? Indica-nos o norte, né, em termos metodológicos. Quais são os melhores caminhos para que possamos ter uma educação do ensino de língua portuguesa, né, com qualidade e sem preconceito, né, que é muito normal encontrar nas nossas escolas? Realmente, ensinar língua portuguesa é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil. E você, Alexandre, me pergunta como. Primeiro, eu acho que nós temos, isso nós já superamos, mas nós temos que ver que ensinar língua portuguesa não é ensinar somente terminologia, porque ensinar a língua portuguesa é ensinar a usar a língua portuguesa. Hoje eu lhes falei sobre as dificuldades de ensinar a usar a língua portuguesa. Antes de tudo, nós temos de saber quem sou eu, para lhe falar assim. Por que eu estou falando assim? É preciso que você mostre ao seu aluno que ele tem opções, que a língua varia. Nesse livrinho que você mostrou ao início, eu tratei disso muito inicialmente. É um livro bem inicial, para que você saiba que o que é educação em língua materna e como é que vamos trabalhar com isso sem, primeiro, nos prendermos a terminologias gramaticais que ajudam muito pouco. Eu não quero dizer que não usemos terminologias gramaticais. Há certos conceitos que são importantes. Por exemplo, um problema muito crucial na língua portuguesa no Brasil é a concordância, seja a concordância nominal, seja a concordância verbal. Quando vocês que dão aula sabem que a incidência de problemas de concordância nos textos dos nossos alunos é muito grande. Mas, para ensinarmos isso, nós vamos ensinando, mostrando como é que nós usamos a língua, como é que eles podem depender da sua língua oral. É isso que eu trago aqui. Como é que eles podem depender da sua língua oral? Eles são falantes de português. Eles sabem português, falam português desde pequenos. Eles são falantes de português, eles usam português com muita segurança, com muita tranquilidade. Então, eles vão se apoiar muito na sua língua oral para chegar à sua língua escrita. Agora, em ambos os casos, é preciso que o professor trabalhe com eles alguns tipos de texto que não são familiares para eles, certo? Então, se nós trabalharmos, se nós verificarmos quais são os textos com que nosso aluno vai ter de conviver, ou a tipologia textual com a qual ele vai ter que conviver, seja na oralidade, seja na língua escrita. E é por aí que nós temos de ir. Vejam vocês, que nós, brasileiros, ensinamos português para quem já fala português. O que não é a realidade em outros países lusófonos, onde o português
convive com outras línguas que são até mais faladas, são mais usuais no repertório do seu aluno que a língua portuguesa. Então, ele não é a língua portuguesa, não é a primeira que ele vai aprender. Mas nós, brasileiros, professores de língua portuguesa, brasileiros, dando aula para brasileiros, estamos trabalhando com a língua que ele já usa. É claro que nós temos aí mais de 100 línguas indígenas, que têm de ser consideradas também. Mas mesmo em se tratando das línguas indígenas, os nossos indígenas falam também a língua portuguesa. Então, a primeira coisa que eu diria, Alexandre, é que nós temos de tirar vantagem do fato de que nós somos falantes daquela língua que vamos ampliar, que a escola vai ampliar no sentido de desenvolver a competência comunicativa, e a escola vai também ensinar uma nova modalidade, que é a modalidade escrita. Então, para mim, isso é a primeira vantagem que temos. Estamos ensinando português para quem já fala português. É preciso que o nosso aluno se sinta seguro ao falar português. Nas aulas de português, ele deve ter oportunidade de falar. Quanta oportunidade ele está tendo de falar? Ler também, é claro. Escrever também, certamente. Mas ele também terá de ter a oportunidade de falar em público, falar usando temas variados. E isso não se aplica só à aula de português, não. Os professores, os meus colegas professores, todos vocês que são professores de língua portuguesa, sempre dizem, mas o encargo fica todo para o professor de língua portuguesa. Não. O uso da língua portuguesa para cumprir muitas tarefas comunicativas terá de ser um trabalho coletivo de todos os professores daquela série. Então, o professor de matemática, o professor de ciências, de geografia, todos eles estarão contribuindo para a ampliação da competência comunicativa do nosso aluno. Ok? Então, essa é a minha recomendação. Não é bem uma recomendação, mas é uma lembrança que eu quero deixar, que se use, que se possa auferir o fato de que o nosso aluno é falante de português. E que ele fala português com o pai, com a mãe, com o irmãozinho, com a namorada, com os amigos, de forma muito fluente. Se ele é falante fluente de português, por que não seria um escritor também fluente em português? Nós vamos fazendo essa transição do oral para o escrito, com todas aquelas questões que vimos hoje, e muitas outras que vocês podem ver nos livros de linguística, de sociolinguística, de linguística, de língua portuguesa. Ok? Muito obrigado, professora. Muito obrigada mesmo. Eu só quero olhar aqui se tem uma última pergunta. Parece que tem duas horas. Alessandra Cruz, você tem a chance de ligar o seu microfone e fazer a sua pergunta. Oi, posso ligar sim. Na verdade, não seria bem uma pergunta, é mais um comentário e uma preocupação que causa, né? Nós sabemos que no contexto educacional brasileiro, nós temos os alunos surdos, né? E hoje eu trabalho só como professora, mas eu trabalhei 3 anos como intérprete no Paraná. E há uma grande confusão, porque o professor de língua portuguesa, ele não tem esse entendimento, na maioria das vezes, de que o ensino do português para o surdo é segunda língua. Então, não vai acontecer da mesma forma para o aluno ouvinte. E aí, eu presenciei situações, eles corrigir os textos escritos, porque o português para o surdo, ele deve ser na forma escrita, esse ensino,
né, não pela oralidade, e o professor acaba que considerando o erro, né? Então, assim, se nós já tentamos trabalhar com o ouvinte, já desmistificando essa questão de erro, né, bonito, feio da língua, para o surdo mais ainda, né? E a gente vive uma situação complexa nesse contexto, até fazer com que os professores, não só de português, mas que todos entendam que o português é a segunda língua para o surdo. Muito obrigada. Muito obrigada. A sua contribuição foi muito importante. Português é a segunda língua para o aluno surdo. A primeira língua é a língua de sinais brasileira. Essa é a primeira língua. E não é fácil trabalhar com surdos. Eu tenho uma grande admiração pelos professores que trabalham com os surdos. Mas é preciso que todos os demais professores entendam que a língua primeira, a língua nativa, a língua materna do aluno surdo é a língua de sinais, que varia. Nós temos uma língua de sinais no Brasil, temos uma língua de sinais para o inglês, temos uma língua de sinais para o português de Portugal, etc. Mas a língua do nosso aluno brasileiro surdo é a língua de sinais brasileira. Muito obrigada por ter trazido essa contribuição tão relevante. Professora, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Agradecemos muito, bastante mesmo. Foi uma alegria, viu? Gostei muito. E estamos felizes pelos momentos de aprendizagem. Então, estamos caminhando ao fim dessa palestra e do projeto em si. É um projeto que eu elaborei tendo em conta 7 encontros. Na primeira palestra, recebemos aqui a professora doutora Priscila Balam Piscinato, que falou sobre a fala caipira, discutindo questões sobre a língua, a identidade, o preconceito e o ensino. Que coisa boa! Sim, na palestra 2, recebemos o professor Davi Borges, que falou sobre aspectos sociolinguísticos e linguísticos do português de Timor-Leste. Na palestra 3, falamos sobre o português angolano, aspectos morfossintáticos, lexicais e semânticos da variedade, com o professor Luiz Timuco. Na palestra 4, falamos sobre as línguas banto e o português moçambicano, um convívio entre embalos e embates, com a professora Ezra Alberto Nhampoca. Na palestra 5, estivemos aqui com o professor Hildo Couto, que falou do português... Meu colega. Seu colega. Meu colega. Que falou sobre o português guinense, na perspectiva ecolinguística, língua e meio ambiente em debate. Na palestra 6, que foi a última terça-feira, recebemos o professor Luiz Carlos Cagliari, que falou sobre a alfabetização com ou sem teoria. Um grande alfabetizador, professor Cagliari. Um grande alfabetizador. Foi meu professor do pós-doutorado. Né? Pois não. É isso aí. Então, terminamos hoje com a palestra da professora Stella. Encerramos, assim, esse projeto de palestras sociolinguísticas, outubro de 2020. Agradecemos muito a professora que encerra esse projeto, agradecemos muito, bastante, em nome dos meus colegas, professores que estão aqui, né, assistindo essa palestra, aos colegas, aos estudantes também, não apenas estudantes da nossa Unilab, mas também estudantes espalhados pelo mundo inteiro que participaram dessa palestra. Muito obrigado. Vamos terminar com uma música, mas é um adeus, né? Vou pedir ao Murilo, por favor. Última informação, preencham a lista de presenças caso desejam receber o certificado. Quem deseja receber o certificado, preencha o link que eu deixei aí no chat. No chat tem um link. Então, é só preencher com pequenos dados e vou emitir o certificado de 2 horas para vocês. Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos. Não sei se tem a última palavra, professora.
Muito obrigada. Eu quero agradecer o convite, quero agradecer a atenção e dizer que eu estou aqui no meu site, que vocês têm aí, o professor passou, e estarei sempre com muita alegria respondendo a quaisquer questões que estejam dentro da minha reflexão. Então, eu terei muita satisfação de conversar com vocês. Muito obrigada. Deixe-me ler apenas o chat da Sabrina aqui, da professora Sabrina, que escreveu o seguinte, que é muito forte, então não posso deixar de ler. Ela falou o seguinte: sinto-me honrada em ter ouvido a professora Stella Mares Bortone Ricardo. Presto minha homenagem à professora por tudo o que já contribuiu pelo ensino de língua portuguesa no Brasil. Muito obrigada. Foi muito gentil. Muito obrigada. Murilo, música de tchau, tchau. Por favor, Murilo. Aproxime-se um pouquinho do violão, porque ouvimos um pouco distante, Murilo. Aproxime-se um pouquinho do seu violão. Surdo agora? Agora eu vou cantar mais uma canção autoral, chama-se Aquela Saudade. Bateu uma saudade que não cabe no peito. Só é você que me deu o amor. Aí então eu te peço. Aí então confesso, você é a menina dos olhos do meu coração. Aí então eu te peço. Aí então confesso, você é a menina dos olhos do meu coração. Agora a salva de palmas para o professor Timbani. Obrigado, professora. Obrigado, professora. Obrigado pela pena. Obrigado pela Obrigado, professora. Obrigado. Uma outra oportunidade, professor. Agradeço, professora. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Obrigado. Tchau, tá bom, né?